Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto que provoca diversos sentimentos em várias pessoas, afinal nem a ciência conseguiu explicar. Um milagre é um acontecimento sobrenatural, ou seja, acima do natural, ele contrário às leis da natureza e a ciência não consegue explicar por mais que os cientistas analisem e reanalisem. Milagres são inexplicáveis como estes 7 que iremos mostrar agora. Número 1. Feridas de Cristo se manifestam em um padre. Em 27 de julho de 1918, o Padre Pio da Itália ofereceu-se a Deus como um sacrifício, para que a Primeira Guerra Mundial terminasse. Em torno de uma semana mais tarde, em 5 de agosto, enquanto o Padre Pio estava escutando confissões, ele teve uma visão de Cristo perfurando sua lateral. Pouco tempo depois, ele realmente desenvolveu um ferimento físico correspondente, sua primeira experiência de estigma, que continuou até o fim de sua vida. As pessoas acreditavam que o sacrifício de Padre Pio tinha realmente contribuído para o final da guerra. E em 2002, 34 anos após sua morte, Padre Pio foi declarado um santo pela Igreja Católica, e mesmo passado mais de 50 anos de sua morte, a ciência tenta até nos dias de hoje dar uma explicação para o acontecimento, mas sem sucesso. Número 2. A ressurreição de Lázaro. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o, e deixai-o ir. João 11, 37, 44. Lázaro era amigo de Jesus e morreu durante uma viagem do Messias. Quando voltou, Lázaro estava enterrado. Jesus mandou que abrissem a caverna e que Lázaro saísse. E ele saiu. Um Fresnão tentou interpretar os acontecimentos do Novo Testamento, mas a presidente da Academia Brasileira de Neurologia, Elza Dias Tosta, levantou algumas hipóteses a pedido da Super. No caso de Lázaro, diagnósticos possíveis seriam a narcolepsia ou a catalepsia. Doenças diferentes, mas com o mesmo efeito: dormir como uma pedra. Com a falta de recursos médicos da época, poderia ser confundido com morte. Essa foi mais um milagre que a ciência tentou, mas não conseguiu confirmar sua tese. Número 3. Pão e vinho se transformam em carne e sangue real. Em torno de 700, um hieromonge, que estava celebrando a missa e entregando as palavras: isto é meu corpo. Isto é meu sangue, duvidou de seu próprio pronunciamento, aparentemente uma resposta de Deus. Ele viu o pão sem fermento se transformar em carne e sangue reais humanos. Várias outras investigações seguiriam, e a mais notável, realizada de 1970 a 1971 por um especialista em anatomia e patologia, Dr. Odoardo Linoli. Ele descobriu que a carne era um tecido cardíaco real, enquanto o sangue, apesar de ter estado em existência por mais de 1000 anos, manteve-se fresco embora da ausência de quaisquer conservantes. Atualmente, a Igreja acredita que o incidente foi um verdadeiro milagre eucarístico. Esse milagre vem quebrando a cabeça de vários cientistas por séculos e até os dias de nunca foi explicado pela ciência moderna. Número 4. A travessia do Rio Jordão. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas,
porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da ceifa, pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Josué 3, 15, 16. No final da jornada, foi preciso cruzar o rio Jordão, para chegar à terra prometida. Já sem Moisés, mas sob a tutela de Josué, seu sucessor, outro milagre aconteceu. O rio parou de correr e os hebreus puderam chegar secos do outro lado. A explicação seria, de acordo com Humphreys, a seguinte: um deslizamento de terra causado por um terremoto impediu que o rio seguisse seu fluxo e abriu passagem para que todos atravessassem sem problemas. Porém, a ciência nunca conseguiu explicar essa teoria realmente. Número 5. Estátua da Virgem Maria derrama sangue, suor e lágrimas. A irmã Agnes Katsuko Sasagawa tinha sido diagnosticada por ser de surda modo incurável quando ela entrou em um pequeno convento próximo a Akita, Japão. Mas sua audição voltou ao normal após uma série de estranhos eventos que iniciou em 1973. No dia 12 de junho, Agnes viu uma luz brilhante de um tabernáculo. E 16 dias mais tarde, uma ferida em forma de cruz se desenvolveu em sua mão esquerda, e em 5 de julho, sangue começou a fluir da abertura. No próximo dia, uma voz da estátua da Virgem Maria, localizada na capela do convento, falou com ela, dizendo que sua surdez seria curada. Essa mesma estátua ficou conhecida por ter derramar lágrimas de sangue. Uma análise do sangue, suor e lágrimas da estátua mais tarde confirmou que as substâncias eram de origem humana. E, como a voz da estátua tinha prometido, a audição de Agnes foi permanentemente restaurada em 30 de maio de 1982, mais um milagre que a ciência moderna não conseguiu explicar. Número 6. A abertura do Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo 14, 21 e 22. A explicação para o feito seria o fenômeno chamado Undiceton, durante o qual uma forte rajada de vento começa a soprar e para subitamente horas depois. Seria esse vento causador do deslocamento da água que permitiu a passagem dos fugitivos. É claro que Humphreys não sabe explicar como tudo aconteceu, fazendo com que mais uma vez a ciência não consiga explicar tal fenômeno. Número 7. Nossa Senhora aparece para milhares, capturada pelas câmeras. No dia 2 de abril de 1968, um mecânico de ônibus muçulmano, chamado Farou Mohamed Atta, viu que ele pensou ser uma mulher se preparando para tentar o suicídio ao pular do telhado da igreja de Santa Maria em Zeiton, Egito. A polícia foi chamada imediatamente, mas descartou o caso, pois não havia ninguém no local. Segundo a polícia, aquilo poderia ser a imagem de um reflexo da luz das lâmpadas da rua, mas as multidões ainda se reuniam porque acreditavam que era a aparição da Virgem Maria. Esse foi o milagre que os cientistas ficaram abstentos por não achar uma razão lógica para tamanho feito, ficando impossível para a ciência moderna de contrariar tal acontecimento. Esses foram os 7 milagres que a ciência tentou, mas nunca conseguiu explicar. Se você gostou, se inscreva no canal para mais.